sofrimento humano possa recair sobre o seu coração nessa noite. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez, compartilhando de vida e de esperança com vocês. Eu confesso que tem sido dias difíceis, porque estar longe da igreja, para mim que sou pastor, para eu que amo ovelha, é muito difícil. Mas eu entendo que são por motivos importantes esse distanciamento. Mas embora nós vamos estar juntos para a glória de Deus. Deus colocou uma palavra ao meu coração. Desde a semana passada eu estou com essa palavra queimando no meu coração. Sabe quando uma lâmpada se acende? Sabe quando o braseiro volta a pegar fogo? Pois bem, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você que está em casa me ouvindo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmos de número 137. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, ou você que tem um smartphone na sua mão, um tablet ou a Bíblia impressa, abra comigo, por gentileza, no Salmos de número 137. Hoje eu quero falar sobre memórias amargas. Memórias amargas. Com base, nós vamos utilizar os Salmos de número 137, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Nós vamos tentar fazer uma exegese aqui do verso 1 ao verso 9. Divide com quem está ao seu lado aí na sua casa. Que saudade que eu estou de vocês. Eu trago um beijo da minha esposa, dos meus filhos, dos pastores dessa casa, ao seu coração. Salmo 137, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre memórias amargas. O texto diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita dê fim, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edonitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruído, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. Ó cidade Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pagar os seus filhos os despedaços ou despedaçar contra a rocha. Palavra da salvação. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai ministrar demais o seu íntimo, o seu âmago. Pois bem, falar de memórias amargas é trazer à luz coisas que você enfrentou há anos atrás. Falar de memórias amargas é relembrar coisas que passaram e que causaram dor, sofrimento, angústia em nosso coração. Pois bem, o Salmo 137 é um salmo de lamentação. É o salmo que retrata o cativeiro babilônico. A gloriosa, a formosa cidade de Jerusalém, ela foi invadida, saqueada e destruída pelo rei Nabucodonosor por volta de 586 a.C. O motivo dessa invasão foi a desobediência do povo de Israel. Israel havia se corrompido moralmente e espiritualmente,
fazendo com que tudo aquilo que eles haviam aprendido com Deus fosse lançado ao chão. Deus levanta vários profetas para profetizar arrependimento ao povo. Deus queria resgatar o povo. Deus queria trazer o povo de volta. Por isso levanta Jeremias com uma palavra proclamando arrependimento. Mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Antes, andaram pelos seus próprios caminhos. Antes, tomaram as suas próprias decisões. Antes, preferiram caminhar diante das suas próprias escolhas. Então não teve jeito. Deus levanta o maior império do mundo, que naquela época era a Babilônia, para fazer um cerco contra Israel. Deus levanta o inimigo, Deus levanta o adversário, Deus levanta a nação mais forte para guerrear contra Israel, porque eles andaram em desobediência. O exército da Babilônia, bem unido, bem alinhado, com fome de sede de sangue, eles invadem a cidade de Jerusalém e eles destroem aquilo que era mais sagrado para eles, que era o templo de Salomão. Eles destroem o templo, o lugar do sacrifício, o lugar onde o fogo ardia sobre o altar. Eles destroem o lugar de culto, o lugar litúrgico. Eles lançam tudo por terra, sem contar que as crianças começaram a serem mortas apedrejadas, os jovens foram mortos à espada, as mulheres foram violentadas e as milhares de pessoas que sobraram foram vítimas da fome. Os que sobraram dessa carnificina foram levados para a Babilônia como cativos. E esse cerco babilônico, esse cativeiro babilônico durou 70 longos anos. Israel, que era o povo de Deus, Israel, que era o povo que conhecia a palavra, Israel, que era o povo que levantava a bandeira do Senhor dos Exércitos, agora está cativo, agora está humilhado, agora está envergonhado, agora está aflito, agora está sofrendo, tudo isso por desobediência. A Bíblia vai dizer que quando eles chegaram na cidade de Babilônia, quando eles adentraram Babilônia, eles começaram a se agrupar. O texto diz que eles estavam todos em volta do rio de Babilônia. Diante do rio de Babilônia, eles se assentaram, diz o versículo de número 1, que eles se assentaram, choraram e sentiram saudade de Sião. Choraram, se lamentaram e sentiram saudade de Sião. O verso de número 2 vai dizer que além da saudade, além do choro, eles pegaram as suas harpas e eles penduraram as harpas no salgueiro. Eles penduraram o seu instrumento de adoração no salgueiro. Eles penduraram os seus instrumentos de corda no salgueiro. A harpa era o instrumento que eles usavam para cantar. Era o instrumento que eles usavam para salmodiar. Eram os instrumentos que eles usavam para proclamar a santidade do Senhor. O texto diz que eles penduraram no salgueiro. Os opressores se aproximaram deles e disseram assim: olha, cante uma canção para nós, entoem uma canção para nós. E eles responderam: como é que nós vamos cantar, sabendo que nós estamos distante de Jerusalém? Como é que nós vamos cantar, se nós estamos em terra estranha, se nós estamos em Babilônia, sem forças para cantar? Eles penduraram as suas harpas no salgueiro. Queridos, às vezes, a nossa caminhada com Deus, às vezes, a nossa caminhada com o Senhor, haverá tantas circunstâncias adversas, que farão de tudo para fazer com que eu e você venhamos a parar de cantar. Durante a nossa caminhada com Cristo, durante a nossa caminhada ministerial, haverá muitas situações, muitas adversidades, que farão de tudo para fazer você e eu pararmos de cantar. São dores, traições, perseguições, apunhaladas pelas costas. Tudo isso faz com que o emocional de um homem seja brutalmente esmagado. Quantas vezes, diante da angústia da vida, você não sentiu vontade também de pendurar a sua harpa no salgueiro? Quantas vezes, diante de tanto sofrimento que habita a sua alma, você não se sentiu amargo, azedo, fechado? Diante de tantas circunstâncias, de tantos abalos emocionais,
Muitas vezes deixamos que as circunstâncias determinem o curso do nosso sentimento. Paramos de cantar, paramos de adorar a Deus, paramos de levantar as mãos e dizer que Ele é bom. Se tornamos secos, estéreis, infrutíferos, porque estamos passando pelo momento de dor e sofrimento. Muitos de nós penduraram as suas harpas no salgueiro. Sabe o que é isso? Deixaram de cantar, deixaram de se alegrar. Muitos de nós penduraram as suas harpas no salgueiro, deixaram de celebrar, deixaram de se regozijar. Pendurar a harpa no salgueiro, traduzindo para a pós-modernidade, é como se você dissesse em alto e bom som: eu não luto mais pela minha família, eu não luto mais pela minha igreja. Pendurar a harpa no salgueiro é como se você dissesse: eu não luto mais por esse marido, eu não luto mais por essa esposa, eu não luto mais por essa amizade, eu não luto mais por esse casamento, eu não luto mais por esse projeto, eu não luto mais por esse sonho, eu não luto mais por isso. Literalmente eu estou cansado, eu estou sofrendo, eu penduro a minha arca no salgueiro. Esse texto, ele é um texto importantíssimo para o que nós estamos enfrentando na atualidade. Esse texto é um alerta, esse texto é uma corneta, esse texto é uma voz profética que sinaliza tudo que nós estamos enfrentando nessa quarentena, tudo que nós estamos enfrentando diante do que está aos nossos olhos. Diante dessa quarentena, Deus quer ministrar o nosso coração, Deus quer falar conosco que não é suficiente nós cantarmos um canto de Sião em Sião. Não é suficiente nós louvarmos a Deus dentro do ambiente sagrado. Não é importante louvarmos a Deus quando tudo está indo bem. O nosso desafio na quarentena é cantar nas noites traiçoeiras. O nosso desafio na quarentena é cantar nas noites traiçoeiras, é cantar nas prisões, é cantar nos vales, é cantar nos apertos da vida, é cantar no prejuízo, é cantar no luto, é cantar na enfermidade. Não é suficiente cantar o cântico de Sião em Sião, não é suficiente cantar canções quando tudo vai bem. O maior desafio da nossa quarentena é cantar quando tudo está desmoronando aos nossos olhos, é quando tudo está dando errado, é quando tudo saiu do nosso controle, é quando nós não temos mais absolutamente nada a qual nos agarrar. Eu queria que você respondesse a si mesmo. Eu queria que você respondesse a si mesmo: como está a minha espiritualidade? Eu só canto no dia de festa? Eu só canto no dia de celebração? Eu só canto no dia de alegria, de fartura? Será que nós estamos cantando somente quando tudo vai dar bem, dando certo? Responda para você como é que está a sua espiritualidade. Será que nós como igreja só temos fôlego para cantar quando tudo vai bem? Quando temos dinheiro no banco, quando temos amigos à nossa volta, quando temos fartura, quando temos trabalho? Será que temos coragem de aprendermos a cantar a Deus como Jó cantou? Jó ficou leproso, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus amigos, Jó não tinha um apoio da sua família, Jó tomou muitos prejuízos financeiros, Jó sofreu a dor do luto, Jó perdeu o sentimento mais amado do mundo, que é o sentimento dos filhos. Mas mesmo diante de tantas adversidades, Jó, ele emanava da sua boca um cântico de adoração a Deus. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No saí do ventre da minha mãe, nu eu vou trarei para lá. Sabe o que é isso? Jó me ensina
que mesmo diante da adversidade, eu preciso exercer a minha espiritualidade, eu preciso exercer o meu chamado, eu preciso exercer o meu contexto de adoração. Amados, a nossa espiritualidade não pode estar preso somente ao contexto sagrado. A nossa espiritualidade não pode estar somente presa à geografia da igreja. Tem gente que só consegue adorar a Deus dentro da geografia da igreja. Tem gente que canta, que pula, que prega, que sapateia, que relampeia, que ensina, que faz tudo muito bem feito dentro do templo, que é um bom cristão dentro dos muros da igreja, mas quando sai para fora dos muros da igreja, não conseguem ser o cristão que aqui dentro é. Jerusalém foi destruída, o templo, vamos contemporaneizar, a igreja havia sido destruída, havia sido queimada, não tinha mais templo, eles não tinham mais lugar de adoração, ou seja, e fez com que eles deixassem de cantar, porque não tinham mais templo. Quer dizer que não tem mais templo, eu não paro de cantar? Nessa quarentena nós estamos impossibilitados de vir ao templo. Quer dizer que a nossa voz vai silenciar? Quer dizer que a nossa adoração vai parar? Quer dizer que a nossa transcendência vai ser limitada? Não. No dia da adversidade, não se intimide, não se cale. Nós vamos precisar extrair força da fraqueza para precisar cantar. Quais são os motivos que fez com que você parasse de cantar? Quais foram as memórias amargas que nessa quarentena ressurgiu no seu coração e fez com que você parasse de louvar a Deus? Eu quero falar com vocês sobre algumas crises que Judá enfrentou, que fizeram com que Judá parasse de cantar e pendurasse as suas harpas no salgueiro. Pois bem, vamos tirar alguns saberes dessa palavra. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, a primeira crise que Judá enfrentou, foi a crise de estar em um lugar onde eles não gostariam de estar. A primeira crise que Judá enfrentou foi a crise de estar em um lugar a qual eles não gostariam de estar. Olha o versículo de número 1 que diz: às margens dos rios da Babilônia. Quando eles saíram de Jerusalém, cativos, prisioneiros, escravos, eles foram para a Babilônia. Na Babilônia eles eram reféns, eles eram escravos. Ou seja, eles estavam em um lugar que eles não gostariam de estar. Eles estavam pisando em um solo que eles não gostariam de pisar. Você pensa que é fácil ser arrancado da sua casa? Eles foram brutalmente arrancados de suas casas. Eles foram arrancados de suas famílias. Eles foram arrancados da cidade onde eles moravam. Eles foram arrancados da religião que eles pertenciam. Eles perderam tudo aquilo que eles trabalharam por anos e valorizavam. Seus vínculos sociais foram quebrados. Tudo o que eles amavam foi violentado. Eles perderam literalmente as suas raízes. Sem contar que além de estar em um lugar que eles não gostariam de estar, eles estavam sobre um jugo de opressão. O versículo de número 3 diz que haviam opressores que os oprimiam e ainda pediam para eles cantarem em um lugar que eles não se sentiam confortáveis em estar. Talvez você está abatido nessa noite. Talvez você está abatido nesses últimos dias. Eu vim falar com pessoas que estão tristes, com vontade de chorar. Deus colocou essa palavra no meu coração para falar com você que está sofrendo. Deus colocou essa palavra na minha boca para falar com alguém que está vivendo um momento de muita angústia, porque está vivendo em um lugar que não gostaria de estar.
Você talvez esteja trabalhando em um lugar que você não gostaria de trabalhar. Talvez você está morando em um lugar que você não gostaria de morar. Talvez você estuda em um colégio, em uma universidade que você não gostaria de estudar. E aí a sua vida está de ponta cabeça, porque você está enfrentando uma crise de estar em um lugar que você não gostaria de estar, e isso tem feito você chorar. Isso tem acabado com as tuas emoções. Isso tem feito você se esgotar emocionalmente. A Bíblia diz que eles estavam em um lugar que eles não gostariam de estar. Eles foram desinstalados da sua terra natal. Essa é uma crise violenta. Não há nada pior no mundo do que você estar em um lugar que você não queira. Não há nada mais transtornador do que você estar em um ambiente hostil, a qual você não celebra, a qual você não tem gozo, a qual você não se alegra. Está todo mundo sorrindo à sua volta, mas você se sente um peixe fora d'água. A primeira crise que eles enfrentaram foi a crise de estar em um lugar que eles não gostariam de estar. Qual lugar que você está hoje que você não gostaria de estar? Sem contar que a crise não só foi essa. A segunda crise que Judá enfrentou quando chega em Babilônia, vai dizer que eles deixaram de cantar. Eles penduraram as suas harpas no salgueiro. Mas olha o que o verso 1 diz: junto aos rios de Babilônia, nós nos assentamos. A segunda crise que Judá enfrenta foi a crise do desânimo. A segunda crise que Judá enfrentou foi a crise do desânimo. Observa bem aí a parte B do verso 1. Nós nos assentamos. Observa, eles estão em Babilônia, mas eles não fazem força para mudar o cenário de Babilônia. O texto é bem claro, que eles se assentam. Isso reflete desânimo. Eles sentam, mas não extraem força da fraqueza para mudar o ambiente. Eles estão desanimados. Eles tiveram uma atitude totalmente contrária à atitude que Daniel teve. Porque Daniel também foi um contemporâneo dessa época. Daniel também foi levado cativo. Daniel também sofreu maus tratos como eles sofreram. Mas diferente de Daniel, Daniel não se deformou com a dor e o sofrimento que ele enfrentou. Daniel decidiu ser influência na cidade de Babilônia. Ele decidiu brilhar em meio a uma geração corrompida e depravada. Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Daniel não se entregou ao sofrimento, não se entregou ao desânimo, não se entregou à depressão, não se entregou a memórias amargas. Daniel fez totalmente o contrário do que eles estavam fazendo. Daniel entendeu: já que eu não consigo voltar para a minha cidade, já que eu não consigo voltar para Jerusalém, eu vou precisar transformar a Babilônia. Nós estamos em um momento de muita diversidade no Brasil. Nós talvez não podemos mudar literalmente o Brasil, mas nós podemos mudar o lugar que nós estamos. Daniel entendeu: já que eu não posso voltar para Jerusalém, vou precisar fazer a diferença aqui em Babilônia, vou precisar mudar a geografia de Babilônia, vou precisar transformar Babilônia. E isso que Daniel fez. Foi isso que Daniel fez. Ao contrário de Judá, porque Judá sentou-se às margens do rio. Isso fala de desânimo. Desânimo é a morte da esperança. O desânimo é desistir sem lutar, é se dar por vencido. Desânimo é dizer as tragédias que são irreversíveis e que ninguém pode dar jeito ao caos. O texto diz: e nós, percebe aqui? E nós nos sentamos. O texto diz nós se refere a mais pessoas, se refere a um coletivo, se refere a um grupo de pessoas. E é engraçado que esse nós nos assentamos quer dizer que eles sentaram e foram imersos
no desânimo patológico, desânimo crônico. Eles estavam sentados, não para formular uma ideia para sair da crise. Eles estavam sentados, não para elaborarem um projeto novo, um sonho novo, para arquitetarem um plano durante esse tempo de cativeiro. Eles estavam sentados, não para desenhar o futuro deles, eles estavam sentados simplesmente vitimizados pelo desânimo. Eles estavam literalmente entregues à apatia. Quanta gente desanimada nessa quarentena. Quanta gente sentada na cadeira do comodismo. Quanta gente que está dormindo o dia inteiro nessa quarentena. Tem gente que não tira nem o pijama do corpo. Quantas pessoas nessa quarentena estão vivendo sem perspectiva, estão vivendo sem vida, estão vivendo sem ânimo. Quanta gente, pelo simples fato de estarmos isolados há 2 meses, perdeu totalmente a visão do futuro. Quanta gente que está sobrevivendo nessa quarentena à base de calmantes, de ansiolíticos, de remédios controlados. Deixa eu dar uma palavra para alguém. Alguém disse que o desânimo é quando você levanta da cama, mas a alma continua na cama. Alguém disse, desânimo é quando o corpo levanta e a alma continua na cama. Irmão, sacode essa poeira. Dias melhores virão. A Bíblia diz que grandes homens passaram por perseguições, tribulações e provações maiores do que as nossas. A Bíblia diz que o povo de Israel perambulou pelo deserto 40 anos, e o Senhor foi com eles, mandando maná, mandando codorniz, e mandando nuvem de glória, mandando nuvem de fogo. Deus foi com eles, guardando o povo pela travessia do deserto. Se Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente, o nosso Deus também vai passar conosco pelo esse deserto. Deus está dizendo para alguém aqui, apenas marche, porque o mar vermelho vai se abrir diante de você. Apenas marche, porque o mar vermelho vai se abrir diante de você. Você não pode ficar nesse desânimo que você está. Você está desanimando todo mundo da sua casa. Você só tem palavras tristes, notícias tristes. Sai um pouco da televisão, para de ouvir notícias amargas, para de ler jornais que não acrescentam nada, para de entrar em sites que mais te intoxica do que te limpa, e começa a meditar na palavra, porque a palavra, ela nos traz vida e vida em abundância. A Bíblia diz que o salmista guardou a palavra no coração para não pecar contra ti. Esse desânimo vai fazer com que você perca a visão do futuro. O texto diz que pelo fato deles estarem cativos em Babilônia, eles se assentaram, eles desanimaram. Como quem diz, não tem mais jeito não, não tem mais solução, a gente não tem mais esperança, acabou para a gente, já era, é o nosso fim. Tem muita gente dizendo isso. O bispo, para mim já era, acabou para mim, eu não tenho mais esperança, não vai dar mais certo, não tem como mais eu voltar para lá. Olha, eu estou envergonhado, não tem mais como, não tem mais jeito, já era, não tem como, não tem porta de saída, não tem porta de escape, está tudo fechado, para mim é o ponto final. E eu vou dizer para alguém aqui, quem dá a última palavra é Deus, não é você, não sou eu, não são os noticiários. A gente vive por fé, a gente vive por fé. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, não é pelas notícias, não são pelas reportagens, não são pela explanação da crise global. Nós vivemos por fé. Talvez diante de tudo que está acontecendo, você perdeu a esperança, você perdeu a força, você disse não aguento mais, não quero mais, para mim já deu. E você precisa reagir a isso aí. Você precisa reagir ao desânimo. O desânimo é contagioso. O desânimo é contagioso. O texto diz, nós nos assentamos. Isso quer dizer que um foi desanimando o outro. Isso quer dizer que um foi liberando palavras de morte, matando os outros à sua volta. Isso quer dizer que
não tinha ninguém no meio deles com a palavra de esperança. Nós nos assentamos, isso é coletivo, o desânimo é contagioso, todos se entregaram à neurose, impedindo eles de cantarem, porque o desânimo te impede de cantar. Está meio desanimado. Por que você está desanimado? Porque você está sem trabalho? Por que você está desanimado? Porque você está com medo do amanhã? Por que você está desanimado? Porque os seus falsos amigos te abandonaram? Por que você está desanimado? Porque o templo está fechado? Por que você anda desanimado? Porque você tem enfrentado solidão nesse isolamento social? Não se desanime. Não perca a esperança. Não mergulhe na apatia social. O desânimo é coletivo, contagioso e nos abate, sepulta o nosso futuro. Levanta a tua cabeça. Seja um profeta nesses últimos dias. Não desanime. Eles enfrentaram a crise de estar em um lugar que eles não gostariam de estar. Segundo, enfrentaram a crise do desânimo. Terceiro, enfrentaram a crise da melancolia. É isso mesmo. Enfrentaram a crise da melancolia. Olha o verso número 1. Junto aos rios de Babilônia, nós nos assentamos e choramos, com saudade de Sião. Nós nos assentamos e choramos com saudade de Sião. Não existe nada pior na vida de um homem do que enfrentar uma crise e não ter um projeto para sair dela. É se entregar sem lutar. A melancolia levou aqueles homens a chorarem. Eles fizeram um coral de gemido, uma orquestra de lamentação, uma sinfonia do soluço. A melancolia fez com que eles não cantassem, não planejassem, não sonhassem, não reagissem, apenas chorassem. Quantas pessoas também não estão vivendo uma fase melancólica em suas vidas? Não reagem mais à dor da vida, só vivem lamentando, só vivem chorando, só vivem murmurando. Quantas pessoas não estão afogadas nas suas mágoas, nas suas memórias amargas? O cativeiro fez com que eles ficassem na melancolia. A quarta crise que eles enfrentaram foi a crise da nostalgia. A crise da nostalgia. O versículo de número 1 diz que eles sentiram saudades de Sião. Amados, quantas vezes nós deixamos de viver o hoje por causa do ontem? Quantas vezes nós deixamos de viver o hoje por causa do ontem? Quantas pessoas não estão morando no passado? Quantas pessoas não olham para frente, só estão olhando pelo retrovisor do passado, lembrando dos traumas antigos, lembrando talvez de um abuso na infância, lembrando talvez de um adultério, de uma traição, lembrando de um momento de dor, de decepção, de humilhação, de vergonha. Quantas pessoas estão morando no passado? Quantas pessoas estão morando na saudade? Quantas pessoas estão guardando memórias amargas em uma gaveta chamada vida? Paulo diz: me esqueço das coisas que ficaram para trás, prossigo para as coisas que estão adiante de mim, para alcançar o prêmio da vocação, da soberana vocação em Cristo Jesus. Vou te dar um conselho: você precisa se libertar do seu passado. Ô bispo, mas lá no passado, você não sabe o que eu passei naquela empresa, você não sabe o que eu passei naquela igreja, você não sabe o que eu passei naquela casa. Ô bispo, os meus pais não me amavam, a minha mãe não me amava, eu fui abandonado pela minha mãe, eu fui abandonado pelos meus pais. Bispo, eu fui abusado quando tinha 10 anos, 12 anos, 15 anos. Bispo, eu fui estrupado por alguém. Bispo, olha, eu sofri demais no meu passado.
Eu passei fome, eu passei humilhação, eu fui traído, eu fui jogado na rua. Deixa eu dizer para você, você não pode construir a sua casa no passado. Você tem que construir a sua casa em uma rocha inabalável, e essa rocha é Jesus. Muita gente está morando no passado, muita gente está olhando no retrovisor da vida, só olhando para trás. Existem coisas novas que estão diante de você, existem coisas novas que estão diante de você. As memórias amargas fizeram com que o povo de Israel guardasse, pendurasse as suas harpas no salgueiro. Quantas milhões de pessoas não estão olhando para trás nessa quarentena, penduraram as suas harpas no salgueiro e começaram a se lembrar de coisas saudosas do passado. No tempo passado era melhor, no tempo passado era bom, no tempo passado eu era feliz, no tempo passado eu tinha dinheiro, no tempo passado eu tinha amigos. Irmãos, para com esse saudosismo. Deus tem coisas novas para nós ainda esse ano. O ano não terminou, ainda falta muitos meses pela frente. O cristão, ele não vence quando ele bate, ele vence quando ele suporta apanhar. Nós estamos no mês 5, estamos apanhando desde o mês 2, 3 meses, nós estamos levando um confronto da vida. Mas olha, falta ainda longos meses pela frente, e o teu ano não vai terminar como começou. Você pode ter certeza, porque Deus sempre tem uma carta na manga. Deus sempre tem uma carta na manga. Eles penduraram as suas harpas no salgueiro, porque se lembraram de memórias amargas. Tem coisas que a gente não consegue tirar da nossa memória. Tem palavras que a gente não consegue se livrar da nossa memória. Tem coisas que as pessoas dizem para a gente que a gente não consegue esquecer. Tem situações que a gente passa que a gente não consegue apagar da nossa memória. Mas corajoso é quem pede perdão, inteligente é quem perdoa, e feliz é quem esquece. Você está batido, porque você está lembrando do trauma. Você já foi empresário, já quebrou outras vezes. Você está lembrando qual que é a dor da humilhação, de dever cheque no banco, de pedir dinheiro emprestado no banco. Porque enquanto você tinha dinheiro, todo mundo era teu amigo, tua família te amava. Agora que você está nessa crise, todo mundo está contra você. Você está se lembrando aí agora daquela traição, de gente que você ajudou, de gente que você amou, de gente que você emprestou seu ombro e aí te traiu. E aí nessa quarentena vem aquele vazio, aquela solidão. Você está lembrando da morte do ente querido. Infelizmente, quantas pessoas não estão morrendo diante do que nós estamos enxergando? Você está com saudade de quem foi embora. Sabe qual era o problema de Judá? É que eles só conseguiam cantar dentro do templo. Você sabe qual era o problema de Judá? É que eles só conseguiam cantar dentro do templo. O templo estava destruído, logo eles deixaram de cantar. Como cantaremos em Babilônia? Como cantaremos em terras estranhas? Isso é cristianismo. Cristianismo não é cantar em um culto lotado. Cristianismo não é salmodiar enquanto todo mundo está reunido dentro do templo. Cristianismo é você salmodiar fora dele. É quando tudo está dando errado, e você louva. É quando as coisas se perderam, você louva. É quando o ente querido faleceu, você louva. É quando não tem dinheiro para o dia de amanhã, você louva. Por que eles desistiram de cantar? Eles desistiram de cantar por falta de perdão. Do versículo 1 ao versículo 4, eles estão se lembrando que estavam às margens do rio de Babilônia, chorando, sentados, lembrando de Jerusalém. Do versículo 5 ao versículo 9, parece que a estrofe muda. Até parece que é outro autor. Porque do versículo 5 ao versículo 9, a linguagem que o salmista usa é uma linguagem de ódio, é uma linguagem de repúdio, é uma linguagem de sentimento de vingança pelos opressores que o castigavam. Lembra?
eles foram trazidos para a Babilônia, humilhados. E aí o autor do Salmo, do versículo 5 ao 9, está falando, usando uma linguagem de ódio para descrever esses opressores. Eles não usam uma linguagem de amor, eles não usam uma linguagem de aproveitamento das oportunidades, eles não usam uma linguagem de aprendizado, não. Literalmente, só para ficar mais claro aqui, eles estão dizendo o seguinte: eu quero que todos os meus inimigos sofram o tanto quanto ou mais do que nós sofremos, para ficar mais claro. O salmista está dizendo o seguinte: eu quero ver a morte dos meus inimigos, eu quero que os meus inimigos morram, e que a quarta geração deles também sofram. Olha o versículo de número 5: que a minha mão direita se definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que grude a minha língua no céu, se eu não lembrar de ti. Olha aqui, ó, lembra-te, Senhor, dos edonitas. Lembra-te, Senhor, dos edonitas. Os edonitas faziam parte do convívio de Israel. Os edonitas, como é que eu posso dizer isso? Os edonitas, eles tinham um relacionamento com Israel. Eles tinham um certo grau de parentesco com Israel. Era uma espécie de parente de Israel. Só que quando Nabucodonosor invadiu Babilônia, matou mulheres apedrejadas, crianças à espada, jovens, os edonitas ficaram pelas trincheiras das vizinhanças. Quando o povo de Israel fugiu correndo, os edonitas mataram eles. E ainda gritaram: Babilônia, continuem, arrasem com eles, destruam-os. Aí eu fiquei pensando essa tarde em casa, como é que os edonitas tinham um grau de parentesco com Israel, e diante do mais alto nível de dor, eles cooperam com isso. Deus ministrou meu coração, que as pessoas que muitas vezes vai nos fazer chorar, são as pessoas das quais nós mais confiamos no nosso coração. Às vezes quem mais vai nos fazer chorar, são as pessoas que nós temos como amigos, como parentes. É gente que come o nosso prato, é gente que sabe da nossa intimidade, é gente que viu da onde Deus nos tirou. Às vezes você está sofrendo na mão de gente que você nunca esperou sofrer. Está sofrendo na mão de um parente, de um amigo, de uma sogra, de um tio, de um pai, de uma mãe. Às vezes as pessoas que mais fazem nós sofrermos são pessoas os quais nós temos um vínculo de intimidade, de afetibilidade, de compatibilidade. São pessoas que sabem quem somos, mas às vezes, em detrimento a saber quem somos, cooperam junto ao mal para tentar nos destruir. Não se entristeça, porque o mal que fizeram contra você não é importante. O importante é o que você faz com o mal que fizeram a você. As palavras que disseram contra você não têm poder para te adoecer. O que te adoece é o que você responde às palavras que disseram contra você. Então descansa. Você não precisa usar de vingança com quem te machucou, porque cada um só dá o que tem. Você não precisa retribuir mal com mal. Você não precisa usar nenhum discurso de ressentimento. Irmãos, do verso 5 ao verso 9, as memórias amargas fizeram com que Israel odiasse os seus inimigos. Jesus disse o quê? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se teu inimigo quiser a túnica, dá a capa. Se te bater na face direita, dá a esquerda. Se te obrigar a andar uma milha, ande duas. Se te pedir emprestado, dê emprestado. Por quê? Aí sim vocês serão conhecidos como filhos de Deus, porque excederão a justiça dos escribas e dos fariseus. Se eu e você queremos ser pessoas diferenciadas, nós vamos precisar liberar perdão
para quem nos machucou, liberar perdão para quem criou feridas na gente, liberar perdão para quem perseguiu, para quem apedrejou, para quem disse arrazoai-vos. Nós não podemos armazenar em nosso coração memórias amargas. Você sabe por que eles pararam de cantar? Porque eles estavam lembrando dos seus opressores. Era como se você estivesse lembrando agora de quem te fez mal, e esse alguém te fez mal fosse o responsável por impedir você de louvar. Ah, me fizeram mal, bispo, por isso que eu não estou mais na igreja. Quer dizer que te fizeram mal e você não vem mais à igreja. Ah, eu não vou mais participar de nada, porque quando eu participei, aquela irmã falou mal de mim. Quer dizer que o ódio daquela irmã que falou mal de você te contaminou? O que você fez com o que ela fez com você? Isso é importante. Quer dizer que você não teve oportunidade, aí porque você não tem oportunidade, você não participa mais, não se lança mais, não se entrega mais? Quer dizer porque alguém te perseguiu, você desistiu de ver a sua vocação? Se eu tivesse desistido diante de todos aqueles que me perseguiram, nem aqui eu estaria. Você sabe por que eu não desisti diante de tantas perseguições? Porque eu descobri quem eu era em Deus. Eu descobri que eu fui formado, escolhido e elegido desde o ventre da minha mãe, a qual Ele me santificou e me constituiu profeta entre as nações. Quando eu sei quem sou, não me abalo o que dizem que eu sou. As memórias amargas fizeram com que eles pendurassem as harpas no salgueiro e deixassem de cantar. Talvez eu termine aqui. Você também está refém. Talvez você também é um prisioneiro de uma palavra que disseram contra você. Talvez lá na infância alguém disse que você era burro. Alguém disse que você era idiota. Alguém disse que você era um nóia, um craqueiro, um usuário. Talvez alguém disse lá atrás, lá na infância, que você não tinha futuro, que você era um lixo. Talvez no ápice do seu casamento, onde você pensou que seria a mulher mais linda e mais feliz do mundo, seu marido olhou nos seus olhos e disse: eu tenho nojo de você. Aquela palavra entrou como uma flecha no seu coração. Talvez você ouviu alguma coisa que esmagou sua autoestima. Talvez você recebeu uma flecha de envenenamento no seu coração e nunca mais conseguiu se libertar dessa mágoa que assola o seu peito. Eu quero dizer uma palavra para alguém que está me ouvindo aqui. Tira a sua harpa do salgueiro. Por mais que você esteja em um lugar que você não gostaria de estar, adora. Por mais que você esteja diante do desânimo, adora. Por mais que você esteja diante da melancolia, adora. Por mais que você esteja diante da nostalgia de um passado mal resolvido, da saudade do que passou, adore. Por mais que alguém que você confiou, alguém que tinha um vínculo com você, te traiu, não guarde esse ressentimento em você, perdoa. Essa noite é uma noite de tirarmos as nossas harpas do salgueiro e voltarmos a adorar a Deus. Voltarmos a adorar a Deus, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus também. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus também. Se Deus levar quem eu tanto amo, Ele é Deus. Se permitir que esteja ao meu lado, é Deus. Se a porta fechou, é Deus. Se abrir, é Deus. Ele continua sendo Deus. Aonde foi que você pendurou a sua harpa? Ovelha minha, aonde foi que você deixou a sua harpa nessa quarentena? Aonde foi que você pendurou a sua harpa nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando? Em nome de Jesus, volte a louvar a Deus, volte a adorar a Deus, volte a louvar a Deus.